Capítulo 31. A mãe. Aquilo que os pais são, em grande parte os filhos serão também. As condições físicas dos pais, suas disposições e apetites, suas tendências morais e mentais são, em maior ou menor grau, reproduzidas em seus filhos. Quanto mais nobre os objetivos, mais elevado os dotes mentais e espirituais e mais desenvolvidas as faculdades físicas dos pais, mais bem preparados para a vida estarão os filhos, cultivando a melhor parte de si mesmo. Os pais exercem influência no moldar a sociedade e erguer as gerações futuras. Os pais precisam compreender sua responsabilidade. O mundo está cheio de armadilha para os pés da juventude. Multidões são atraídas por uma vida de egoísmo e prazeres carnais. Não conseguem discernir os perigos ocultos ou o terrível fim do percurso que aparenta ser o caminho da felicidade. Medite a condescendência com apetite, e os impulsos desperdiçam as energias, e milhões se arruinam tanto para este mundo quanto para o porvir. Os pais devem lembrar que filhos enfrentarão essas tentações, mesmo antes do nascimento da criança. Deve começar o preparo que a habilitará a combater com êxito na luta contra o mal. A responsabilidade repousa especialmente sobre a mãe, ela de cujo sangue a criança se nutre. Se forma fisicamente. Comunica-lhe também influências mentais e espirituais que tendem a formar-lhe a mente e o caráter. Foi Joquebede, a hebreia que, fervorosa na fé, não temeu o decreto do rei. Hebreus 11, verso 23. A mãe de Moisés, libertador de Israel, foi Ana, a mulher do oração, o espírito abnegado, inspirada pelo céu, que deu à luz a Samuel. A criança divinamente instruída, juiz incorruptível, fundador das escolas sagradas de Israel, foi Isabel, a parenta especial amiga de Maria de Nazaré, que gerou o precursor de Messias. Temperança, domínio próprio. Nas Escrituras nós é ensinado o cuidado com que a mãe deve vigiar seus hábitos de vida. Quando Deus quis levantar Sansão como libertador de Israel, o anjo do Senhor, Juízes 13, verso 13, apareceu a mãe, dando-lhe instruções especiais com relação aos seus hábitos e também quanto ao cuidado da criança. Não beba vinho nem bebida forte, disse ele, nem coma coisa impura. O efeito das influências pré-natais e olhando para muitos pais como algo de pouca importância o céu, porque não o considera assim. A mensagem enviada por um anjo de Deus, em 2 vezes dada da maneira mais solene, mostra que isso merece nossa mais atenta consideração. Nas palavras dirigidas à mãe hebreia, Deus fala a todas as mães, de todas as épocas. A sua mulher deve se guardar de tudo que eu disse a ela. Juízes 13, 13. A felicidade da criança será atenta pelos hábitos da mãe. Seus apetites e desejos devem ser regidos por princípio. Existem coisas que devem evitar, coisas a combater, se quer cumprir o desígnio de Deus a seu respeito ao dar-lhe um filho
sem antes do nascimento de seu filho. Ela é com antecedência consigo mesma, egoísta, impaciente, exigente. Esses traços se refletirão na disposição da criança. Assim, muitas crianças têm recebido como herança de tendências para o mal que são quase irrefreáveis. Entretanto, se a mãe se firma sem reservas nos retos princípios, se a temperança é abnegada, bondosa, amável e abnegada, ela pode transmitir ao filho os mesmos traços de caráter. A ordem que proibia o uso do vinho pela mãe foi bastante explícita. Cada gota de bebida forte por ela ingerida para satisfazer seu apetite põe em perigo a saúde física, mental, moral do filho, sendo um pecado direto contra seu Criador. Muitos aconselham instantemente que todo desejo da mãe seja satisfeito. Assim, se ela deseja qualquer artigo de alimentação, mesmo nocivo, deve satisfazer plenamente o apetite. Esse conselho é falso e malífico. As necessidades físicas da mãe não devem de modo algum ser negligenciadas. Dela depende duas vidas. Seus desejos devem ser bondosamente considerados e suas necessidades precisam ser supridas generosamente. Mas neste período, mais que em qualquer outro, tanto no regime alimentar quanto em tudo mais, deve evitar qualquer coisa que possa enfraquecer-lhe o vigor físico ou mental, pelo próprio mandamento de Deus. Ela se encontra na mais solene obrigação de exercer domínio sobre si mesma. Excesso de trabalho. As forças da mãe devem ser carinhosamente nutridas, em vez de gastar suas preciosas energias em excessivo labor. Suas preocupações, encargo, deve ser diminuído frequentemente. O marido e o pai desconhecem as leis físicas de cuja compreensão depende a felicidade de sua família, observando na luta pela subsistência ou empenhado em adquirir fortuna, atribulando de preocupações, perplexidade. Ele permite que recaiam sobre a mulher mãe sob responsabilidade que lhe sobrecarregam as energias no período mais crítico, causando-lhe enfraquecimento e doença. Muitos maridos e pais deveriam aprender uma útil lição do cuidado do fiel pastor. Jacó, sendo insistentemente convidado para fazer uma jornada penosa, respondeu: "Estes meninos são fracos, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçamos a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Eu seguirei aos poucos no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos." Gênesis 33, verso 13 e 14. Na cansativa estrada da vida que o esposo e pai guie pouco a pouco, segundo a resistência de sua companheira de jornada, em meio de ansiosa precipitação do mundo, em busca de riqueza e poder, aprenda a deter os seus passos, a confortar e prestar apoio àquela que foi convidada para caminhar a seu lado. Boa disposição. A mãe deve cultivar disposição, alegre, contente e feliz. Todo esforço nesse sentido será abundantemente recompensado, tanto na boa condição física quanto no caráter de seus filhos. O espírito satisfeito promoverá a felicidade de sua família, melhorando em alto grau a saúde dela própria. O marido deve ajudar a esposa mediante a finalidade e constante afeto. Se ele deseja conservá-la jovial e contente, de modo a ser no lar como um raio de sol, precisa ajudá-la com a responsabilidade, sua bondade amorável,
cortesia serão para ela uma valiosa incentivo, e a felicidade que ele transmitir lhe trará prazer e alegria ao próprio coração. O esposo e pai retraído, egoísta e dominador não somente é infeliz, como lança sombra sobre todos os que a cercam em casa. Ele colherá o resultado vendo a esposa deslatada e doente, e os filhos manchados pelo desagradável traço de seu próprio caráter. Se a mãe fica sem o cuidado e conforto que lhe deve ser proporcionado, se esgota suas forças por trabalho excessivo ou ansiedade e tristeza, seus filhos ficam carentes de força vital, da elasticidade mental e da vitalidade que poderiam herdar. Muito melhor seria tornar a vida da mãe feliz e contente, protegê-la de necessidades, trabalho fadigante, situações deprimentes, fazendo com que os filhos herdem boa constituição e possam abrir caminho na vida por suas próprias forças e energia. E posta sobre os pais e mães a grande honra e grande responsabilidade de ser representantes de Deus diante dos filhos. Seu caráter, vida diária e método de educação serão para os pequeninos interpretação das palavras de Deus. Sua influência atrairá ou alienar a confiança desses pequeninos nas promessas divinas. O privilégio dos pais na educação dos filhos. Felizes os pais cuja vida é um verdadeiro reflexo da vida, de modo que as promessas e mandamentos de Deus despertem na criança gratidão e reverência. Os pais cuja ternura, justiça e longanimidade representam para a criança longanimidade, justiça e amor de Deus, e que o ensinarem o filho a amá-lo, a neles confiar e obedecer-lhe. Estão ensinando-o a amar o Pai do céu, e nele confiar e lhe obedecer. Os pais que transmitem aos filhos um bom dom assim estão capacitando-o com um tesouro mais precioso que a riqueza de todos os séculos, um tesouro perdurável como a eternidade. Nos filhos confiando a seus cuidados, cada mãe tem o sagrado encargo de Deus. Toma este filho e esta filha e diz-lhe: educa para mim, forma-lhe um caráter polido como um palácio, a fim de que brilhe nas cortes do Senhor para sempre. O trabalho da mãe muitas vezes parece aos seus próprios olhos sem importância, raramente é reconhecido. Os outros não sabem praticamente nada de suas muitas preocupações e encargos. Seus dias são ocupados com uma série de pequenos deveres, exigindo todas paciente esforço, domínio e si mesmo, tanto sabedoria, abnegado, amor. No entanto, ela não pode se vangloriar do que fez como se fosse uma grande façanha. Fez apenas com que tudo corresse suavemente no lar, e muitas vezes fadigada e perplexa, esforçou-se para falar bondosamente às crianças, mantê-las ocupadas e satisfeitas, guiar os pequeninos pés no caminho reto. Sente que não fez nada, mas não é assim. Anjos do céu observam a mãe, fadigada de preocupações, observando as responsabilidades que leva no dia a dia. Seu nome pode não ser ouvido no mundo, mas está escrito no livro da vida do Cordeiro. Oportunidade da mãe. Existe um Deus acima do céu, e a luz da glória de seu trono repousa sobre a fiel mãe, enquanto ela se esforça por educar os filhos para resistir à influência do mal. Nenhuma outra obra pode se comparar à sua. Em importância, ela não tem, como a artista, de pintar na tela uma bela forma, nem como escultor de esculpi-lo na mármore, não tem como escritor expressar um nobre pensamento em eloquentes palavras, nem como músico de exprimir em melodia
um belo sentimento. Ela deve, com o auxílio divino, gravar na alma humana a imagem de Deus. A mãe que sabe apreciar isso vai considerar as oportunidades oferecidas e ela como inestimáveis. Ela procurará zelosamente, por meio de seu próprio caráter e seus métodos de educação, apresentar os filhos a mais elevado ideal com zelo, paciência e ânimo. Desenvolverá suas aptidões, do modo em que empregue devidamente a mais alta faculdade de sua inteligência na educação dos filhos. Com sinceridade, a cada passo perguntará: o que disse Deus? Estudará negligentemente sua palavra? Conservará os olhos fixos em Cristo, a fim de que sua vida diária, no humilde curso dos encargos e deveres, seja um verdadeiro reflexo da única vida verdadeira.